Salve galera, para quem não me conhece, eu sou Slane Flaviano, estou aqui fazendo o segundo vídeo para o meu canal e gostaria desde já de agradecer a todos vocês que se inscreverem neste canal, certo? Que compartilharem este vídeo e que deixarem seu joinha e que comentarem, que de alguma forma vocês participarem deste vídeo. O assunto tema deste vídeo é como o ser humano tornou-se mesquinha. É como o ser humano tornou-se uma pessoa horrível. É como o ser humano se degradou em meio a tanta dor e tanto sofrimento, a ponto de se aproveitar até mesmo dos mais frágeis, até mesmo das pessoas doentes. Não é difícil colocar na internet e ver pessoas que abusaram sexualmente de pessoas, pessoas que assassinaram pessoas, pessoas que simplesmente tiraram o direito da vida, o direito de ir e vir umas das outras, e tudo isto banalmente. Isso me faz lembrar um caso recente que eu vi de uma jovem que ela tem deficiência, certo? Uma certa deficiência intelectual, estava internada em um hospital com pneumonia e mesmo assim o enfermeiro do hospital foi lá, a estuprou e a assassinou. E muitas vezes as pessoas se perguntam assim, por que o ser humano está se tornando tão individualista? Por que hoje em dia as pessoas preferem se relacionar com animais do que com seres humanos? Talvez algumas imagens ou ao desenvolver desse vídeo, vocês estejam entendendo o porquê de tudo isso e por que eu estou começando a concordar com estas pessoas. Um grande exemplo disso é o Japão. O Japão tem encolhido gradativamente a sua população. Segundo dados de informações que eu pesquisei na internet, o Japão está encolhendo. É um número bastante significativo em termos de redução populacional. É por isso que já se fala em controle populacional. É por isso que quando surge qualquer que seja a pandemia ou a epidemia, as pessoas já falam em extermínio da raça humana. É porque o ser humano realmente se tornou uma pessoa ruim, uma pessoa nefasta, uma pessoa brusca, uma pessoa inconsequente, uma pessoa degradável. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é realmente a seguinte: será que realmente o ser humano se tornou uma pessoa ruim? E quando esse ser humano começou a tornar-se uma pessoa ruim? Será que o ser humano tornou-se essa pessoa tão ruim? É culpa da polarização política? É culpa do governo atual? É culpa da atual gestão? Ou será que se estudarmos um pouco mais a fundo, vamos ver de onde surgiu e quando isso começou? Talvez nós só tenhamos percebido isso agora, mas eu vou lhe mostrar algo muito importante agora. E para você que acha que isso é de agora, vamos citar alguns exemplos de hoje. Por exemplo, hoje nós vemos cargas serem saqueadas enquanto a vítima ainda agoniza em meio às ferragens e as pessoas estão simplesmente preocupadas em saquear a carga. Se vocês pararem para analisar, aqui em Natal, por exemplo, teve o caso de um supermercado que por erro exibiu o preço da mercadoria, sendo que o valor total da mercadoria era referente apenas a uma parcela, era o valor correspondente a apenas uma parcela. E o que foi que o ser humano fez? O ser humano foi lá e aproveitou-se e apoderou-se de um erro, mesmo sabendo ele que pessoas poderiam pagar por aquilo ali, mesmo inconsequentemente, ele agiu inconsequentemente e pensou única e exclusivamente nele. Não é preciso fazer uma análise muito clara para vermos o que está acontecendo sobre a disseminação dessa pandemia. Eu estava vendo outro dia uma moça de um jornal que dizia no jornal ter acesso a documentos da Itália em que a Itália iniciou um plano de contingência em que iria deixar os idosos morrer e que eles tinham decidido quem ia viver e quem ia morrer durante essa pandemia que é o coronavírus. Mas vamos fazer uma análise nos dias anteriores. Quem é que não lembra das grandes secas? Eu lembro que eu era muito jovem e nós íamos visitar a minha avó, que mora na cidade de Santa Cruz, cidade essa a 127 quilômetros da cidade de Natal. E ao chegar lá,
nós nos deparávamos com as filas dos carros-pipa. Milhares de pessoas, centenas de pessoas paravam lá para ter direito a um balde de água. A fila era enorme, chegava a dobrar quarteirão, tinha briga, tinha confusão, tinha isso, tinha aquilo. E o que é que as pessoas faziam nesta época? Nesta mesma época, em uma época de seca, em tempos difíceis, as pessoas vendiam água. Quem tinha mais condições comprava um caminhão, enchiam as suas cisternas e o que sobrava eles não doavam. Eles vendiam essa água para os mais pobres necessitados. Tinha dinheiro para comprar essa água. Quem não tinha, tinha que realmente esperar pela boa vontade dos carros-pipa, o projeto de contenção da seca. Então isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Se você parar para pensar e analisar um pouco, antigamente os casamentos, ninguém casava por amor. As pessoas casavam pelo interesse das famílias. E isso demonstra o quanto o ser humano já era ruim desde tempos mais remotos. Isso não começou agora. Faz tempo, certo? O brasileiro, o ser humano, ele já é ruim de bastante tempo. Não adianta querer colocar a culpa nessa polarização política, pois isso já existe há bastante tempo. Por isso que vemos o reflexo disso. Hoje nós nos deparamos com uma grande pandemia mundial, que é o coronavírus. Vírus esse que já está na casa aí dos 500 mil de infectados. Segundo números oficiais, que já passamos aí dos 10 mil mortos, ou estamos na casa dos 10 mil mortos. E o que isso tem a ver com essa reflexão sobre o ser humano? É que quando o pico do surto da doença, certo, aconteceu na cidade de Wuhan, cidade essa da China, nós estávamos celebrando o carnaval. E esta mesma pergunta foi feita para os nossos governantes. Como é que fica a questão da disseminação do vírus por meio de vetores, turistas estrangeiros que possam estar adentrando no nosso país, certo? Com este vírus, trazendo este vírus para o nosso país. Eu lembro clara e exclusivamente as declarações nas redes sociais foram: o problema é o impacto econômico que a não realização do carnaval causará na economia do Brasil ou na economia local de cada região. Pois é, pois as pessoas estão tão egoístas, o nível de egoísmo das pessoas subiu tanto que eles simplesmente estavam mais preocupados em ganhar dinheiro do que preservar a sua própria saúde. O resultado é que hoje existe um plano de contenção que muito tardio foi iniciado por incompetência da governadora do nosso estado, do prefeito da nossa cidade, do presidente da República, do poder legislativo e também, por que não, do poder judiciário, pois tudo poderia ser feito muito antes do que isso aconteceu, muito antes deste vírus ter se alastrado por nosso país. Os números só aumentam. Lembro até um certo aí biólogo dizendo o seguinte: 2% de 100 é 2. 2% de 200 milhões, logo são 2 milhões. Então, já se sabia a gravidade deste vírus. Já se sabia o caos que ele poderia trazer para os nossos dias atuais. O governo federal, o governo estadual e o governo municipal pensou muito mais na economia, em dinheiro, no que poderia ser lucrado com o carnaval, esquecendo do malefício que o carnaval traria para nós, tendo em vista os milhares e milhares de turistas que entraram no nosso país portando este vírus e trouxeram esta peste, esta maldição para o nosso país. Não devemos culpar um país, devemos rezar, nos conscientizarmos de que hoje existe um plano de contenção a ser seguido, um plano de combate à disseminação a ser cumprido e rezarmos para que tudo isso passe o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para as notificações de próximos vídeos. O meu todo agradecimento a todos vocês que assistiram esse vídeo, que compartilharam esse vídeo, certo? E que vão seguir fortes juntos, firmes e misturados. Beleza?